Se eu tivesse descido na estação seguinte, talvez nada disso teria acontecido. Mas eu fiquei. Fiquei porque aquele olhar no metrô me prendeu por dentro, como se alguém tivesse puxado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Era uma quinta-feira qualquer. Eu voltava da faculdade, cansado, distraído, esperando só chegar em casa. Foi então que ele entrou no vagão. Terno escuro, olhar cansado, mas com algo firme nos olhos. Parou na minha frente. O metrô balançou, ele se segurou na barra e sorriu. Aquele sorriso não era casual. Parecia que ele já me conhecia. Bonito seu livro, disse ele, olhando para a capa. Mal percebi que estava com ele na mão. Tentei responder algo, mas só consegui balançar a cabeça, meio sem jeito. Sou Daniel. Desculpa invadir assim. Lucas, respondi, quase automático. O silêncio que veio depois não foi incômodo. Pelo contrário, era como se alguma conversa estivesse acontecendo sem palavras. Quando percebi, já estávamos rindo de um comentário bobo sobre os atrasos da linha. Ele desceu uma estação antes da minha. Mas antes de sair, virou-se. A gente se vê por aí, Lucas. Só depois percebi que não tinha dito onde estudava, onde morava, nada. Mas ele sabia meu nome. 2 dias depois, estávamos de novo no mesmo vagão. Coincidência? Destino? Não sei. Só sei que dessa vez foi ele quem perguntou se podia me acompanhar até a saída. Caminhamos até a rua, conversando como se nos conhecêssemos há meses. Descobri que ele era advogado, 34 anos, e trabalhava perto dali. Eu tinha 26, fazia enfermagem, vivia no limite entre a ansiedade e a esperança. Nos encontramos de novo. E de novo. Começou a virar rotina. Conversas longas, cafés curtos, trocas de olhares que diziam mais do que qualquer coisa. Até que uma noite, ele me beijou. Foi ali que tudo começou a complicar. Depois do beijo, ele recuou. Pediu desculpas. Disse que não podia continuar. Que tinha uma vida, uma esposa. Que aquilo tudo era um erro. Fiquei parado na calçada, sentindo o vento frio bater no rosto. Um erro. Era isso que eu era? Um erro? Tentei cortar contato. Apaguei mensagens. Evitava as estações onde costumávamos nos ver. Mas ele sempre dava um jeito. Um café deixado com meu nome na faculdade, um bilhete anônimo com piadas internas, um pedido de desculpas atrás do outro, até que eu cedi. Voltei a vê-lo escondido, um quarto alugado por hora. Silêncios pesados. Um amor que parecia só existir nos intervalos da culpa. Enquanto isso, a pressão crescia. Colegas de faculdade começaram a cochichar. Um vídeo meu, olhando para ele no corredor, se espalhou num grupo. Me chamaram de doente, de vergonha. Um professor fez piadas veladas em sala. Voltei para casa em silêncio naquele dia. Minha mãe me esperava com a Bíblia aberta na mesa. Meu pai, do lado, em pé. Você tem algo a nos contar, Lucas? Disse ele sem levantar a voz. Contei? Ou tentei? Mal terminei a frase e o copo já tinha sido empurrado para longe. A voz da minha mãe virou grito. Meu pai, sem olhar nos meus olhos, disse: Pegue suas coisas. E eu peguei. Saí com uma mochila e uma sensação de que o chão tinha desaparecido. Fiquei 3 noites dormindo na sala de um amigo. Não queria ver Daniel. Não queria ouvir mais desculpas. Mas ele apareceu. Apareceu como sempre. Calmo, contido, com os olhos pesando. Eu devia ter te protegido, disse ele. Mas eu fui covarde. Eu não respondi. Só pedi que fosse embora. Naquela noite, dormi no banco de um ônibus estacionado. E entendi que amar alguém que não tem coragem de te assumir é o mesmo que amar o silêncio. E o silêncio dói. Foram semanas em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Daniel desapareceu como se tivesse se arrependido de tudo. E talvez tivesse. Eu, por outro lado, precisava continuar. Dormia onde dava. Meus poucos livros estavam numa mochila velha.
Dividia colchão com um colega que mal conhecia, mas que pelo menos não fazia perguntas. Voltei às aulas como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha mudado. Os cochichos agora vinham com risadas abafadas. O vídeo que alguém gravou da discussão com meus pais circulava em grupos. Me tornei o menino expulso por ser gay. Um rótulo, uma caricatura. Pensei em trancar a faculdade, ir embora, sumir. Mas uma professora me chamou depois da aula e disse: "Você tem o direito de existir, Lucas, e de estudar, e de amar. Não deixa que ninguém roube isso de você." Essas palavras foram como um cobertor num dia frio. Me deram força. Só que força não é escudo. E num fim de tarde, enquanto esperava o ônibus, fui cercado. 3 caras. 2 da minha turma. Um desconhecido. Vieram rindo. Um deles empurrou meu ombro. "E aí, princesa? Esperando o príncipe encantado?" Tentei sair. Um deles segurou minha mochila. O outro puxou meu braço. Tudo foi rápido. Gritos, ofensas, um tapa que me fez cair. Um celular filmando. Gente passando e desviando o olhar. Consegui levantar e correr. Entrei no primeiro ônibus que passou. Sentei no fundo e chorei. Não pelo tapa, mas pelo mundo. Pelo cansaço de ter que se justificar o tempo todo. Naquela noite, fui até a ONG que uma colega havia indicado meses antes. "Se um dia você precisar", ela disse. E eu precisei. Fui recebido com silêncio e um copo de água. Depois, com escuta. E pela primeira vez em muito tempo, não precisei explicar quem eu era. Só fui ouvido. Comecei a frequentar o lugar. Participei de rodas de conversa. Fiz terapia. Falei coisas que nunca disse nem a mim mesmo. Me vi em outros rostos. Me senti parte. 2 meses depois, reencontrei Daniel. Ele me esperava na saída da ONG. Estava diferente. Mais magro, mais quieto. "Soube o que aconteceu com você. Me perdoa por não estar lá. Você escolheu não estar." Respondi direto, ele assentiu. Eu me separei. Faz 3 semanas. Saí de casa. Tô tentando reconstruir tudo. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria abraçá-lo. A outra, fugir. Eu te procurei tanto, Lucas. Mas entendi que você precisava de espaço. Não era espaço, era respeito. Ficamos ali, parados na calçada, o mundo passando ao redor. Eu sei que errei. E não tô aqui para pedir que volte. Só queria que soubesse que tô mudando. "E por que agora?" perguntei. Ele respirou fundo. "Porque viver sem verdade é morrer por dentro. E eu morri aos poucos, cada vez que menti para mim mesmo. A sinceridade doeu mais do que qualquer mentira. E agora que tá livre, acha que pode voltar como se nada tivesse acontecido? Não, mas queria ter o direito de tentar mostrar quem eu sou de verdade." Eu olhei para ele. Vi alguém tentando se reconstruir nos cacos da culpa. E me vi ali também. Porque por mais que tivesse sofrido, parte de mim ainda queria acreditar que o amor podia vencer. Mas eu não estava mais disposto a me perder por ninguém. "Se você quiser me conhecer de novo, vai ter que começar do zero. Sem esconderijo. Sem mentira. Sem metade." Ele sorriu, com os olhos cheios de dúvida e esperança. Topo. E foi assim que, pela primeira vez, senti que tinha o controle da minha história. Começamos do zero. Literalmente. Primeiros encontros de novo, primeiros silêncios constrangedores, primeiros olhares cuidadosos. Daniel queria mostrar que havia mudado, e de certo modo havia mesmo. Ele me encontrava depois das aulas, caminhava comigo até o ponto de ônibus, esperava o lanche ficar pronto sem tocar no celular. Me ouvia. De verdade. Era estranho ver aquele homem, que antes fugia da própria sombra, agora tentando ser luz na minha vida. Mas nada queima sem custo. A primeira vez que saímos juntos em público foi numa feira de rua. Um lugar simples, com cheiro de pastel e conversa jogada fora. Caminhamos lado a lado, sem toque, sem ousadia, só presença. Até que Daniel pegou na minha mão. Foi um gesto curto,
tímido, quase imperceptível. Mas para mim, foi um terremoto. E para os outros também. Um grupo de rapazes próximos fez um comentário baixo, uma risada falsa. Daniel não soltou. E eu também não. Aquilo me deu força. Mas também me lembrou o mundo em que vivíamos. Dias depois, ele me convidou para um evento da Faculdade de Direito. Algo pequeno, interno, com outros colegas de profissão. Pensei em recusar, mas aceitei. Queria acreditar que podia, que estávamos prontos. Entramos juntos. Ele me apresentou como um amigo. A palavra doeu, mas compreendi. Era cedo demais, talvez. Fiquei sentado enquanto ele conversava com outros advogados. Em certo momento, uma mulher, colega dele, aparentemente próxima, se aproximou. "Esse é o Lucas?" Ela perguntou com um sorriso enviesado. "É sim", respondeu Daniel sem hesitar. "Ah, então é verdade." Silêncio. Ela virou as costas. A conversa ao redor mudou. Alguns sorrisos desapareceram. Olhares surgiram. Fomos embora cedo. No carro, ninguém falou nada por um tempo. "Desculpa", ele disse baixo. "Por quê?" "Por ainda viver num meio que não sabe lidar com o diferente." "E você sabe?" Ele me olhou, apertou o volante. "Tô tentando." Mas tentar não era sempre suficiente. Naquela noite, recebi uma mensagem anônima com uma montagem. Minha foto segurando a mão dele na feira, lado a lado, com um versículo bíblico e a legenda "Decadência moral." Ri por fora, mas por dentro doeu. Não contei para ele. No dia seguinte, outra mensagem. E mais uma. Comentários nas minhas fotos. Perfil falso me marcando com piadas. Tentei ignorar, mas aquilo crescia. E o medo voltava. Contei na ONG. A psicóloga me orientou a denunciar, guardar provas, fiz tudo, mas isso não apagava o que eu sentia. Vergonha, não de quem eu era, mas de como o mundo reagia. Daniel notou meu silêncio. Insistiu para eu contar. Eu contei. Ele ficou em choque. "Eu não sabia que seria tão difícil", disse com a voz pesada. "Eu sabia. Por isso tive tanto medo de te deixar entrar de novo." Ele quis ir à delegacia comigo. Quis fazer boletim. Mas não era isso que eu queria. Eu só queria respirar em paz. Ficamos um tempo distantes, não por raiva, mas por cansaço. Foi aí que um novo personagem surgiu. Bruno, voluntário na ONG Paciente. Divertido, cheio de frases boas. Ele me ouviu num dia em que chorei sem parar e não tentou resolver nada. Só ficou. Começamos a conversar fora dos encontros. Mensagens curtas, depois longas. Um café. Um passeio. Uma gargalhada num dia nublado. Daniel percebeu. Me procurou. "Você tá com ele?" "Não, mas tô perto. Ele sabe tudo?" O suficiente para não me fazer promessas, que não pode cumprir. Daniel abaixou a cabeça. "Eu te amo, Lucas. Às vezes o amor não basta." Ele saiu. Dessa vez, não voltou. Fiquei ali, sozinho no portão da ONG, sentindo o coração dividido entre o que foi e o que podia ser. Naquela noite, pensei que talvez amar alguém não fosse o maior desafio. O difícil era aprender a se amar o suficiente para não se contentar com metade. O tempo passou sem pedir licença. Quando percebi, já fazia quase um mês desde a última vez que falei com Daniel. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa, nem explicação. Mas ao contrário do que eu temia, não foi o silêncio dele que mais me doeu. Foi o vazio que ficou em mim, um buraco estranho entre o alívio e a saudade. Nesse intervalo, Bruno foi se fazendo presença. Não forçava nada, não cobrava nada. Só estava ali, como um abrigo sem paredes. Começamos a caminhar juntos aos sábados. Parávamos num parque perto da ONG. Ele falava de música, de livros, de política. Eu ouvia, às vezes ria, às vezes só pensava. E sem perceber, comecei a me escutar de novo. "Já te disseram que você fala pouco?" Ele brincou certa vez. "Já, mas quando escutam de verdade,
Costumo falar mais. Então me dá o privilégio. Sorri e falei. Contei sobre meu pai, sobre os tapas que doíam mais no olhar do que na pele. Sobre minha mãe, que dizia "te amo", sussurrado, como se amar um filho como eu fosse pecado. Sobre Daniel. E sobre o que ficou depois. Bruno não reagiu com pena, nem com frases prontas. Só colocou a mão no meu ombro e ficou ali, presente. Foi então que Daniel reapareceu. Me esperava do lado de fora da ONG, de novo, os olhos cansados, o corpo tenso. Eu precisei de um tempo, ele disse. E nesse tempo, fui atrás de respostas. E achou? Algumas. Falei com minha ex-mulher. Pedi desculpas. Disse tudo. Pela primeira vez. Assenti. Mas não falei nada. Fui ver minha mãe. Fazia 3 anos que não nos víamos. Ela me abraçou e disse que sempre soube, que só esperava que eu tivesse coragem de ser feliz. Que bom, respondi. Também voltei à terapia. Contei tudo sobre você, sobre como eu fugi. O silêncio entre nós foi denso. Lucas, eu não voltei para te prender, nem para pedir nada. Só queria dizer que eu aprendi. E que hoje, se você me der uma chance, eu não vou te amar em segredo. As palavras pesaram, porque eram verdadeiras. Mas também tardias. Eu tô com o Bruno. Daniel abaixou a cabeça. Não da forma que você pensa, completei. Mas eu tô em paz com ele, e comigo. Ele respirou fundo e sorriu, sem alegria. Fico feliz. De verdade. Você merece alguém que esteja pronto. Eu merecia isso antes. Eu sei, ele foi embora. Sem drama, sem promessas. Pela primeira vez. Sem fugir. E aquilo, de alguma forma, me deu paz. Na semana seguinte, Bruno me convidou para uma palestra que ele daria sobre saúde mental e juventude LGBTQIA+. Aceitei. Me sentei na primeira fila. Ouvi cada palavra, como quem escuta alguém dizer aquilo que sempre quis dizer, mas nunca teve coragem. No final, ele me abraçou. Um abraço inteiro, firme, tranquilo. Sabe, Lucas, eu não sei o que a gente está construindo, mas seja o que for, quero que seja leve e real. Eu também. E pela primeira vez não senti medo. Naquela noite, antes de dormir, pensei em tudo. Em Daniel, em Bruno, em mim. Percebi que, por muito tempo, vivi tentando ser aceito. Primeiro pelos outros, depois por alguém. E só agora entendi que a aceitação mais difícil era a minha própria. Fechei os olhos com uma certeza. Às vezes, o amor que muda tudo não é o que a gente recebe, é o que a gente aprende a dar para si mesmo. A rotina com Bruno foi se firmando sem que a gente colocasse nome, não precisava. Havia presença, respeito e uma vontade mútua de não ferir. Às vezes ele passava na minha casa com café, às vezes eu o esperava na saída da ONG com algum lanche, coisas pequenas, mas que depois de tudo que vivi, pareciam imensas. A faculdade continuava difícil, o trabalho puxado, o Brasil doído, mas pela primeira vez eu não me sentia sozinho, enfrentando isso tudo. Foi numa manhã de domingo que ele me convidou para ir com ele a uma reunião de família. Não é formal, mas é importante, disse ele, sem pressão. Pensei por um instante. Tive medo, claro. Reunião de família ainda era um campo minado para mim. Mas aceitei. Parte de mim queria acreditar que era possível. Chegamos juntos. Ninguém fez piada. Ninguém cochichou. O pai de Bruno me deu um aperto de mão firme. A irmã dele falou que já sabia de mim. A mãe me ofereceu suco e disse: "Seja bem-vindo. A gente só quer ver o Bruno feliz." E ali, no meio de pessoas que não sabiam minha história, mas me acolhiam mesmo assim, eu entendi que existia um mundo fora da dor. Um mundo onde a gente podia ser quem era sem precisar se justificar a cada passo. Mas nem tudo era leve. Alguns dias depois, um vídeo circulou nas redes sociais. Era um trecho da palestra de Bruno, onde ele falava sobre aceitação e mencionava a pessoa com quem tenho caminhado,
Alguém editou o vídeo com comentários homofóbicos. Virou piada num perfil grande. Os ataques começaram. Comentários, mensagens, ameaças. Isso vai passar. Ele me disse. Não quero te envolver nisso. Já estou envolvido e não vou sair correndo. Mas ele se fechou. Começou a evitar sair, a responder menos. A ONG se posicionou em defesa dele, mas ele preferiu se afastar por um tempo. Tô com medo, Lucas. De me expor. De te machucar também. Você não tá me machucando. Tá se machucando sozinho. Eu achava que estava pronto. Mas ainda tenho um nó dentro de mim que me trava. Aquilo me doeu mais do que os ataques. Porque eu sabia o quanto ele tinha lutado para se aceitar. E agora, ao ser exposto, tudo parecia ruir. Ficamos distantes por alguns dias. Eu respeitei, mas não desisti. Enviei uma mensagem curta numa noite silenciosa. Eu não quero ser lembrança boa. Quero ser presente leve, se você ainda quiser. Na manhã seguinte, ele bateu na minha porta. Posso entrar? Sempre. Sentamos no chão da sala, como duas crianças perdidas, tentando montar um quebra-cabeça com peças que ainda não entendíamos totalmente. Eu te amo, ele disse, mas ainda tenho medo. Eu também, mas agora sei que dá para caminhar com medo. Desde que seja junto, ele sorriu. E naquele sorriso vi tudo o que ele não conseguia dizer. Voltamos devagar. Sem planos, sem pressa. Com verdade. Passaram-se meses. Bruno voltou à ONG, mais forte. Eu me formei. Consegui estágio num hospital. Ele foi me ver no meu primeiro dia. Me esperava na porta com um bilhete na mão. Você cuida de vidas, eu cuido de você. Hoje moramos juntos. Nada luxuoso, mas cheio de espaço para sermos quem somos. Ainda enfrentamos olhares tortos na rua, piadas disfarçadas no trabalho, comentários nas redes. Mas enfrentamos juntos. Às vezes, antes de dormir, Bruno me pergunta: você imaginava que a vida ia virar isso? E eu respondo: não, mas ainda bem que virou. Porque o que vivemos não foi fácil. Foi necessário. E o amor que fica depois de tudo isso, esse sim, vale a pena.